Olá, queridos, eu sou o pastor Eliel Silva. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso mini curso online sobre pregação, sobre o ministério da pregação. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a assistir a aula de número 1 e a aula de número 2, pois na aula de número 1 nós falamos um pouco sobre a eficácia da palavra de Deus, a confiança que o pregador deve ter na palavra de Deus e a consciência de que ele não pode ajudar a palavra de Deus, pois a palavra é viva, eficaz e por si só ela produzirá os resultados sem precisar da ajuda das habilidades do pregador. Na segunda aula, nós falamos sobre o pregador, sobre o testemunho do pregador, o seu procedimento como utensílio. Na segunda aula, nós falamos um pouco sobre o pregador e a pregação, sobre o fato de que, embora o pregador não possa ajudar a palavra, se ele tiver um mau procedimento, ele pode sim atrapalhar a palavra e ser um obstáculo à sua pregação. Então, na primeira aula, nós falamos um pouco sobre a eficácia e a suficiência da palavra de Deus. Na segunda aula, nós falamos um pouco sobre o testemunho, o caráter, o procedimento fiel do pregador. E hoje nós iremos falar sobre a pregação. Primeira aula, falamos sobre a palavra de Deus. Segunda aula, falamos sobre o pregador da palavra de Deus. E hoje nós iremos finalizar falando sobre a pregação da palavra de Deus. E eu gostaria de apresentar para vocês, laconicamente, é claro, alguns métodos de estudo da palavra de Deus e de preparação e entrega de sermões. E como eu sempre digo, não sei falar nada sem ler a Bíblia. Eu gostaria de pautar-me em um texto da Bíblia Sagrada que está em Salmos 119, verso de número 18, que diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É uma oração que todo pregador deveria fazer quando estivesse com a Bíblia aberta para ler, estudar e preparar sermões. Ó Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas ou os mistérios da tua lei. O primeiro método de estudo e de preparação de sermões bíblicos que eu quero elencar aqui é o chamado método analítico. O que é o método analítico? Nesse método, que é o método mais básico e mais elementar do estudo e da preparação de sermões, você vai ler cuidadosamente, calmamente e várias vezes aquele texto, observando cuidadosamente os seus detalhes, os seus pormenores e refletindo sobre cada palavra importante escrita naquele texto. O que é refletir? Refletir é quando algo vai e volta. Refletir na palavra de Deus é elevar os nossos pensamentos sobre ela aos céus, para que esses pensamentos possam voltar para nós, trazendo as revelações da palavra de Deus. Nesse processo de análise e de reflexão, sempre procure o significado real, literal, daquele texto há 2000 anos atrás e qual a sua relevância, qual a sua aplicação para nós nos dias de hoje. Por isso é bom nos familiarizarmos com dois termos, hermenêutica e exegese. Parece dois bichos de sete cabeças, mas explicando de uma forma muito simples a hermenêutica e a exegese, eu diria que hermenêutica é o que a Bíblia disse há 2000 anos atrás e exegese é o que a Bíblia diz para nós nos dias de hoje. Então grave isso, hermenêutica é o que a Bíblia disse, exegese é o que a Bíblia diz. Já o que a Bíblia vai dizer não é nem hermenêutica e nem exegese, é vício de linguagem e deve ser corrigido. Fazer uma hermenêutica de um texto
é observar quem falou, para quem falou e por que falou. Fazer uma exegese de um texto é tirar uma mensagem, uma aplicação da hermenêutica para os dias de hoje. Em suma, hermenêutica é o lá então, exegese é o aqui e agora. Hermenêutica é o significado literal do texto naquele tempo. Exegese é o significado literal, simbólico ou alegórico do texto para os dias chamado hoje. Existe um recurso hermenêutico que nos dá o direito de pegar o sentido literal de um texto e apresentá-lo, aplicá-lo de uma forma alegórica para extrair lições do texto para os dias de hoje na vida dos nossos ouvintes. E quando nós fazemos isso, uma tempestade literal pode simbolizar, significar e aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje como problemas, dificuldades. Isso se chama pegar um texto literal e apresentar de forma alegórica. Então, toda pregação deve conter hermenêutica e exegese. Hermenêutica é a explicação do texto. Exegese é a aplicação do texto. O pregador não deve esperar que os próprios ouvintes façam a aplicação daquilo que eles estão ouvindo. Aplicar o texto de forma clara, concisa, firme e precisa na vida dos ouvintes, dizendo o que eles devem fazer, no que eles devem crer, o que eles devem fazer com tudo aquilo que eles ouviram, é uma obrigação do pregador e não do ouvinte. Se o pregador explicar o texto, narrar o texto, mas não aplicar o texto, ele não pregou, porque pregar é aplicar, é fixar verdades que devem ser praticadas por aqueles que estão ouvindo. Por isso, quando estiver aplicando um texto, diga aos seus ouvintes o que eles devem fazer, quando eles devem fazer, em que ocasião eles devem fazer, por que eles devem fazer e onde eles devem fazer. Qualquer pregação que contenha explicação, mas não contenha aplicação, não é uma mensagem. E qualquer aplicação que não diga aos ouvintes o que fazer, onde fazer, quando fazer e por que fazer, é uma aplicação incompleta. A explicação e a exposição deve servir à aplicação. Então, evite dar informações desnecessárias à aplicação. Tudo que você disser em uma pregação deve servir à aplicação, ou para respaldar, ou para conduzir, ou para servir como plano de fundo para uma aplicação. Pregar é aplicar. E tudo que você disser do início ao fim deve ser para chegar na aplicação. Informações desnecessárias, como a altura dos muros da Babilônia, quantos andares tinham os jardins suspensos de Babilônia, são informações que não servem à aplicação e só servem para tirar o foco dos ouvintes e mostrar o conhecimento do pregador. Uma segunda dica muito importante é todas as vezes que você for fazer um sermão, em primeiro lugar, leia o texto sem uso de nenhum comentário bíblico, enciclopédia ou dicionário. Assim, você colherá as primeiras impressões por si só do texto que você vai pregar. Há pregadores que são viciados e dependentes de comentários bíblicos. O primeiro livro que eles procuram na hora de fazer uma pregação é o dicionário bíblico, é a enciclopédia, é o comentário bíblico. Não faça isso. Primeiro leia o texto por si só e tire as suas conclusões, as suas deduções, as suas impressões e as suas próprias aplicações. Leia, releia, faça anotações, ore ao Senhor e só depois
que Deus tiver te dado a mensagem diante da Bíblia, aí sim, procure os comentários bíblicos e demais subsídios teológicos para acrescentar a mensagem que Deus já te deu. Quando eu me sento no meu escritório para fazer um esboço, uma mensagem, uma pregação, o primeiro livro que eu abro é a Bíblia, e ele também é o último livro que eu fecho. E depois que você lê, relê, ora a Deus e faz as suas próprias anotações, o que fazer? Aí sim, você vai aos comentários bíblicos. Um pregador atual não deve cometer dois erros. Número 1, deixar de ouvir o que os outros estão falando sobre aquele texto. Número 2, falar somente o que os outros estão falando sobre aquele texto. Quando se ouve uma pregação, um ensino, quando se lê um livro, um comentário bíblico, não se copia nada na íntegra, se tira alguma coisa e se acrescenta alguma coisa. O pregador autêntico é aquele que busca uma experiência pessoal com o texto e com a mensagem que ele vai pregar. Mensagem é igual escova de dente, cada um tem que ter a sua. Quando Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ele perguntou: quem é que está passando aí? E ele ouviu dizer que era Jesus, o Nazareno. Mas tendo Bartimeu ouvido dizer que era Jesus, o Nazareno, ele não se pôs a clamar: Jesus, Nazareno, tem misericórdia de mim. Pelo contrário, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu uma coisa, mas ele falou outra coisa. Então não se limite a falar somente aquilo que você ouve e aquilo que você lê. Busque uma experiência pessoal com a mensagem que você vai pregar. É bom lembrar que uma pregação é composta por 3 fontes de conteúdo ou 3 fontes de conhecimento: herdados, pesquisados e revelados. Herdados é o que você ouviu de alguém, é o que você aprendeu com alguém. Pesquisado é o que você leu em um livro que alguém escreveu. E revelado é aquilo que você recebeu do próprio Deus no momento em que você estava lendo e estudando a Bíblia Sagrada. Existe conhecimento revelado? É claro que existe. A Bíblia é o único livro que se pode ler na presença do autor. E ninguém melhor para explicar o que está escrito em um livro do que o próprio autor. O conhecimento revelado é quando o Espírito Santo explica ao pregador aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É quando o Espírito Santo ajuda o pregador a descobrir as verdades ocultas, as verdades implícitas naquele texto. Isto é chamado de conhecimento revelado. Quando Jesus disse a Satanás, em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra ali não é logos, é rema. Logos é palavra escrita, rema é palavra dita. Jesus não estava se referindo ao que estava escrito, Jesus estava se referindo ao que Deus havia acabado de dizer: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Existe a palavra escrita, mas também existe a palavra dita. Quando o pregador está lendo o texto em oração, na presença do autor, o autor, que é o Espírito Santo, explica o texto para o pregador. Isso é chamado de revelação de texto. Como obter o conhecimento revelado da Bíblia Sagrada? Em primeiro lugar, precisamos entender que a palavra da sabedoria, a ciência da palavra de Deus, é um dom elencado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Se é um dom, ele diz no verso 31 que deve ser buscado. Então busque em oração
o dom da ciência da palavra de Deus e ele irá te conceder. Salomão, personificando a sabedoria, disse em Provérbios, capítulo 8, verso 17, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada, estes me acharão. Não existe horário melhor para meditar na palavra do Senhor do que de madrugada, quando há silêncio, quando há concentração e há silêncio suficiente para se conseguir ouvir a voz de Deus. O salmista disse, de manhã bem cedo me levantei para meditar na tua lei e nos teus estatutos. Meditar na palavra de Deus de madrugada, meditar na palavra de Deus de manhã bem cedo, significa fazer disso a primeira coisa do dia. Logo, para obter o dom da revelação da palavra de Deus, é necessário priorizar a leitura, a reflexão e a meditação na palavra de Deus. É dar tempo, é dar prioridade à palavra de Deus. O pregador bem-sucedido não faz da leitura, da meditação e do estudo da palavra de Deus uma tarefa secundária, e sim a sua maior prioridade. Para obtermos o conhecimento revelativo da palavra de Deus, é necessário estudar e ler a Bíblia Sagrada juntamente com a oração. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós unimos o estudo da palavra de Deus com a oração, há uma conversa, há um diálogo entre o pregador da palavra e o autor da palavra. A Bíblia e a oração são inseparáveis, elas se completam. Quando nós lemos a Bíblia em oração, na presença do autor, as coisas ocultas são reveladas e os mistérios da palavra de Deus são dispensados a nós. A oração deve preceder a pregação. É inadmissível que um pregador assuma uma tribuna para pregar sem antes ter estado em oração. Se eu quero falar de Deus para os homens, primeiro eu tenho que falar dos homens para com Deus. Os grandes pregadores e profetas da Bíblia Sagrada e da história da igreja foram homens de oração. Os céus não se abriu ou fechou porque Elias pregou, e sim porque Elias orou, como diz em Tiago, capítulo 5, verso 17. Quando os discípulos tiveram a oportunidade de pedir algo a Jesus, eles não disseram, Senhor, nos ensine a pregar, nos ensine a multiplicar pães e peixes, nos ensine a andar por sobre as águas. Não, eles disseram, Senhor, nos ensine a orar, porque eles entenderam que a autoridade que Jesus tinha para pregar vinha de uma vida de oração. Certa vez Spurgeon disse que ele preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E eu diria ainda que um homem orando tem mais poder do que 10 homens pregando. Quem ora prega com sabedoria, quem ora prega com revelação, quem ora prega com autoridade, quem ora prega com poder. A oração é a lenha sobre o qual arde o fogo do Espírito Santo. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. O pregador não deve ser um gigante na pregação e um anão na oração. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, a igreja havia crescido, os apóstolos estavam envolvidos com a parte financeira e administrativa da igreja. Então, eles tiveram a ideia de designar diáconos para trabalhar na tesouraria da igreja, para servir as viúvas, para servir os necessitados, enquanto que eles iriam se consagrar à oração e à palavra. Consagração, oração e palavra devem ocupar um lugar muito importante na agenda do pregador. Quando Jonathan Edwards pregou o sermão mais conhecido da história da igreja, depois dos sermões canônicos, é claro,
pregadores nas mãos de um Deus irado, ele só pregou com tanta autoridade, porque já fazia 3 dias que Jonathan Edwards não dormia, não comia e não bebia, somente em jejum e oração e meditação na palavra de Deus. Os grandes sermões dos grandes pregadores sempre serão precedidos pela oração. O primeiro sermão da era pentecostal da igreja primitiva foi o de Pedro, e ele foi precedido pela oração. Ele esteve em oração 10 dias, foi cheio do Espírito Santo antes de pregar o sermão, que ganhou quase 3.000 almas. Oração e Espírito Santo é o segredo da pregação poderosa. Certa vez Tozer disse que o nosso hábito de falar com Deus muda a nossa maneira de falar com os homens. Qualquer sermão que não nasce da oração pode ser um bonito discurso, mas não é uma mensagem de Deus. E em último lugar, uma última dica que eu uso, eu tenho o costume de anotar os textos que eu prego com 2 canetas, uma azul e uma vermelha. Eu uso muito os conchetes. Com a caneta azul, eu vou conchetear as palavras e as frases que eu vou usar para extrair argumentos, para conduzir a aplicação, para respaldar uma aplicação, para fazer uma observação que servirá para que futuramente os meus ouvintes possam entender a aplicação. E com a caneta vermelha, eu coloco entre conchetes aquelas partes do texto, aquelas palavras, aquelas frases que eu irei aplicar. Sendo assim, quando eu olho para o texto e eu vejo algo em azul, eu me lembro de tudo que eu estudei dentro daquela palavra que está entre aquele conchetes. Vem à mente. É claro que para que isso aconteça, eu li, reli, escrevi e reescrevi o esboço várias vezes. Sendo assim, quando eu olho para dentro daquele conchete em azul, eu já sei o que eu devo dizer, o que eu devo falar, o que eu devo respaldar aos meus ouvintes para a futura aplicação. Quando eu olho para o texto e vejo algo entre conchetes em vermelho, eu sei que ali Deus me deu uma aplicação. Automaticamente, eu me lembro daquela aplicação. É claro que tudo isso vem do Espírito Santo de Deus. Como eu tenho o costume de dizer, se Pedro tivesse pregado aquele sermão no dia de Pentecostes, 15 minutos antes do Espírito Santo o encher, nenhum resultado ele teria. Mas como ele pregou debaixo de oração, de meditação e cheio do Espírito Santo, o resultado foi extraordinário. Quase 3.000 almas se converteram a Cristo. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha extraído lições que você vai levar e utilizar daqui para frente durante o seu ministério. Se nesses 3 vídeos você tiver aprendido uma única lição, já será o suficiente para que você venha crescer no ministério. Que Deus em Cristo vos abençoe, fiquem com Deus e até o próximo curso.